Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Saldanha, sou R1 do CEOP e hoje vou dar continuidade às aulas do módulo de glaucoma. A aula de hoje é sobre glaucomas secundários às hemorragias intraoculares. Aqui trouxe um sumário da aula, então a gente vai falar dos 4 tipos de glaucoma que são associados às hemorragias intraoculares. Tem associado ao ifema, o hemolítico, de células fantasmas e o hemociderótico. Começando pelo glaucoma associado ao ifema, o ifema vai ser justamente o acúmulo de sangue na câmara anterior, e ele pode ser decorrente de alguns mecanismos, como secundário a trauma, a cirurgia, alguma doença local sistêmica ou até de forma espontânea. Falando um pouco sobre o ifema secundário a trauma contuso, geralmente ele vai acometer homens jovens e ele se dá por uma rotura na face anterior do corpo ciliar, entre a faixa longitudinal e a faixa circular do corpo ciliar, que vai provocar uma lesão dos ramos arteriais ali do círculo arterial maior da íris. E aí isso aí vai gerar o sangramento. E o sintoma mais comum que o paciente apresenta é a baixa da acuidade visual. Esse tipo de ifema ele pode ser classificado em 3 graus. Grau 1, quando ele acomete até 1/3 do volume da câmara anterior. Grau 2, quando ele acomete entre 1/3 e metade do volume da câmara anterior. E grau 3, quando ele acomete mais da metade do volume da câmara anterior. E aí eu trouxe 2 fotos de ifema grau 3, que também pode ser chamado de ifema total. Então, normalmente a pressão intraocular ela já se eleva logo após o trauma. E aí, com o passar dos dias, a tendência é que o sangue vai desaparecendo através da malha trabecular e o olho tenda a se tornar hipotônico. Então, esse tipo de ifema, secundário a trauma contuso, ele pode provocar algumas complicações. Eu trouxe aqui as principais. A primeira delas é a hemorragia recorrente, que pode acontecer em torno de 10 a 15% dos casos, que seria justamente o paciente apresentando um novo sangramento. Normalmente ele acontece na primeira semana, que é quando ocorre a lise do coágulo. E aí, nesses casos, a incidência de glaucoma aumenta bastante, chegando em torno de 50%. Outra complicação é o próprio glaucoma secundário, que vai ser o aumento da pressão intraocular pelo acúmulo de hemácias, fibrina, de plasma na malha trabecular, podendo até em alguns casos levar ao bloqueio pupilar. E a pressão intraocular ela vai ser diretamente proporcional ao volume do ifema. Tanto é que o ifema grau 3, que é aquele total, tem incidência de glaucoma em torno de 50%, como a gente já tinha discutido. Os ifemas que têm essa coloração vermelho vivo, eles têm o menor risco de evoluir para glaucoma em relação àqueles ifemas que são mais escurecidos. E eu trouxe aqui também alguns detalhezinhos com relação a alguns tipos de pacientes diferentes. Os portadores de hemoglobinopatias, a gente tem que ter mais atenção, porque mesmo ifemas com volume pequeno podem levar a uma maior elevação dessa pressão intraocular. E o glaucoma nesses casos, nesses pacientes, geralmente são mais avançados, são mais graves, porque o paciente já apresenta uma baixa perfusão do nervo óptico pela sua condição de base. Além disso, pacientes diabéticos também podem apresentar uma demora na reabsorção desse sangue na câmara anterior, porque eles apresentam uma plasticidade celular alterada, reduzida. Além disso, essas células do paciente diabético elas tendem a ficar cada vez mais agregadas. Então, tudo isso contribui para a demora na reabsorção desse sangue. Aqui eu trouxe uma foto de um coágulo de fibrina que está bloqueando a pupila, né, causando bloqueio pupilar. Dando continuidade, outra complicação é a impregnação hemática da córnea, que vai ser justamente uma opacidade corneana em cor de ferrugem, por infiltração do estroma posterior da córnea por essas células hemáticas. É uma complicação mais rara e geralmente está associada com ifemas totais. Nem sempre tem relação com a elevação da pressão intraocular. Como a gente tinha dito, o risco de glaucoma aqui é maior do que naqueles pacientes que apresentam um ifema de cor vermelho vivo. E a reabsorção ela pode durar de 2 a 3 anos, então é bastante demorada e começa geralmente em torno da periferia. Dando continuidade, falando agora sobre o ifema secundário à cirurgia e trauma penetrante, o CBO ele traz basicamente a conduta, e normalmente quando é secundário à cirurgia ocular, a tendência é que inicialmente se tente um tratamento conservador com acompanhamento e o tratamento clínico, para evitar justamente uma intervenção, uma nova cirurgia, para poder remover esse coágulo. Já nos pacientes que apresentam o trauma penetrante acidental, a tendência é de ser um pouco mais liberal para tentar realizar a evacuação do ifema
de forma mais intervencionista. Falando agora sobre o ifema espontâneo, ele tem algumas causas. Então, de causas tumorais, nós temos o xantogranuloma juvenil, no caso, né, é mais comum na infância, e o melanoma, mais comum na idade adulta. Neovascularização de íris, como por exemplo o glaucoma neovascular, né, como tem na foto ao lado, a ciclite de Fuchs e tufos vasculares da íris, que são microangiomas que vão ficar ao longo da margem pupilar. Falando agora sobre o tratamento do ifema, a gente pode dividi-lo nas medidas gerais, e aí o livro traz que o paciente deve ficar em repouso, com a cabeceira elevada, evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, geralmente são prescritos corticoides tópicos e midriáticos também. E alguns estudos trazem que antifibrinolíticos como ácido tranexâmico e aminocaproico podem trazer também algum benefício, mas isso não tem tanta robustez científica. Também pode ser feito o controle da PIL, então geralmente através do mecanismo de reduzir a produção do mucoso, com beta-bloqueador, inibidor da anidrase carbônica e alfa-2 agonista, e pelo mecanismo de hiperosmose através do mannitol. Aí só uma ressalva: nos portadores de anemia falciforme e de hemoglobinopatias de uma forma geral, são proscritos os inibidores da anidrase carbônica pelo risco de eles levarem o paciente a desenvolver uma acidose e, consequentemente, desidratar o paciente e precipitar ainda mais a falcização. E o mannitol também normalmente deve ser evitado pelo risco semelhante de falcização decorrente da desidratação. Uma alternativa mais refratária, né, ao caso do controle da PIL, seria a fibrinólise, através do ativador de plasminogênio tecidual. Seria uma injeção intracameral em pacientes pseudofásicos após 5 a 7 dias de ifema. Então, ifema persistente, coágulo grande, com a pressão ainda elevada. Uma possibilidade seria a utilização da fibrinólise. E outra opção seria a cirurgia, que é através da paracentese e lavagem de câmara anterior. O período ideal ali seria em torno do 4º ao 5º dia, e o CBO traz algumas indicações, que seriam ifema total por mais de 4 dias, pressão intraocular acima de 20 mm de mercúrio por mais de um dia, se o paciente for portador de hemoglobinopatia, porque a gente viu que pequenos ifemas de pequeno volume já causam aumento da pressão intraocular nesses pacientes, além do glaucoma ser mais grave, né, como a gente viu, pela má perfusão do nervo óptico. E outra indicação que ele traz é a pressão intraocular acima de 40 a 50 mm de mercúrio por mais de 5 dias. Falando um pouco agora sobre o glaucoma hemolítico. A fisiopatogenia ela vai se dar através da fagocitose das hemácias, que vão ser provenientes da hemorragia, por macrófagos. E esses macrófagos eles vão se acumular cada vez mais na malha trabecular, como está na imagem ali embaixo, e vão obstruir justamente o fluxo do mucoso. E isso aí vai gerar a elevação da pressão intraocular. Então, de manifestações, o paciente vai apresentar celularidade na câmara anterior, né? Então, células sanguíneas vermelhas flutuando no mucoso. Na agonoscopia, o ângulo vai ser aberto, com pigmento avermelhado, marrom avermelhado, sob a malha trabecular. Esse tipo de glaucoma, geralmente, ele é autolimitado e apresenta uma boa resposta clínica aos hipotensores que a gente usa convencionalmente para o glaucoma. E em casos mais refratários, pode ser utilizada também a lavagem de câmara anterior. Falando um pouco agora sobre o glaucoma de células fantasmas, ele vai ser decorrente de uma hemorragia vítrea secundária a alguma patologia retiniana, ou algum trauma, alguma cirurgia. E aí, essa hemorragia vítrea vai gerar o surgimento dessas células fantasmas após algumas semanas. Essas células nada mais são do que hemácias que perderam sua hemoglobina. E aí, perderam também sua configuração, sua flexibilidade, e elas vão alcançar a câmara anterior, geralmente por alguma descontinuidade na hialoide anterior. E aí vão começar a se acumular na malha trabecular, e por terem essa alteração morfológica, essa perda de flexibilidade, elas vão obstruir a drenagem do mucoso. Perdão. Falando um pouco mais sobre a clínica, na biomicroscopia a gente vai poder ver as células CAC no mucoso e sobre o endotélio da córnea, que são justamente essas hemácias degeneradas. Em alguns casos elas podem precipitar na câmara anterior, formando um pseudo-hipópio, e a gente pode também ver o Candy Strap Sign, que é o sinal da bala listrada, né, do doce listrado,
que seria esse contraste, como a gente vê na imagem abaixo, das hemácias degeneradas, né, as células fantasmas, e as hemácias, como é que eu posso dizer, que não sofreram nenhum tipo de degeneração, né, que tem a sua morfologia preservada. Então, na tonometria a gente pode ver a pressão intraocular elevada e, geralmente, quando ela está muito elevada, o paciente pode ter alguns sintomas associados, como dor, hiperemia, pode ser visto também edema de córnea. Na agonoscopia, a gente pode também ver um ângulo aberto com o depósito dessas células fantasmas. O diagnóstico definitivo ele ocorre pela aspiração do mucoso. Então, vão ser vistas essas células CAC típicas através da microscopia de contraste de fase ou microscopia óptica. E o corante que é utilizado é a hematoxilina eosina. Como diagnóstico diferencial, nós temos as outras causas, né, de glaucomas secundários a hemorragias intraoculares, e uveites, síndrome de Talmite, glaucoma neovascular. Geralmente é um quadro também autolimitado, porém ele pode durar meses. Então, nesse meio tempo, deve ser feito o controle da pressão intraocular com os antiglaucomatosos convencionais. E, nos casos refratários, novamente, pode ser feita a lavagem da câmara anterior ou a vitrectomia. Para finalizar, falando sobre o glaucoma hemosiderótico, o CBO traz poucas informações, é mais resumido por ser uma condição mais rara. Então, ele traz que a fisiopatogenia se dá pela fagostose da hemoglobina das hemácias pelas células endoteliais do trabeculado. Então, como ocorre essa fagostose da hemoglobina, o ferro ele começa a se depositar no trabeculado e induzir uma siderose. Essa siderose gera toxicidade e vai gerar uma disfunção trabecular. Tudo isso vai comprometer a drenagem do meio aquoso e vai provocar o aumento da pressão intraocular e o desenvolvimento do glaucoma, conforme tem a foto abaixo do processo de siderose. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a fonte que eu utilizei, né, o capítulo 30 do livro de glaucoma, do CBO 2023. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Obrigado.